Em relação ao ex-presidente, né, eu disse aqui, há cerca de 12 dias atrás, mais ou menos, no Congresso Nacional do PT, ele me citou dizendo que eu tinha escrito um artigo, é verdade, chamado Adeus PT, e ele aproveitou para dizer que eu era o historiador que não sabia história. No artigo, eu estava justamente dizendo isso, o partido acabou, né, e acabou porque hoje é um partido corrompido. E ele mesmo, eu acho que ele não tem autoridade moral para fazer qualquer afirmação sobre o destino do partido, dando uma ideia de um partido ético, transparente, que ele pretende, vamos dizer, refundar. E por que eu digo isso? Não estou tirando da minha cabeça. Os documentos que nós tomamos conhecimento no último fim de semana, de e-mails trocados entre empreiteiras e tal, o chamavam de Brahma, né? Aí Brahma não no sentido da esfera privada, ou seja, de alguém que bebe, não é isso. Brahma no sentido da esfera pública, alguém que é o número um. O número um no esquema da corrupção. Isso é gravíssimo, porque o Brahma da Silva, que é o nome que ele agora passou a ser conhecido, a partir dessa troca de e-mails, ele está envolvido em todo esse amplo esquema de corrupção. Reuniões que ele recebia $300 mil. $300 mil. Você imagina, aposentado, que você que recebe um salário mínimo por mês, o que significa para um encontro de alguns minutos receber $300 mil? Eu estava lendo a troca de e-mails entre empreiteiras em que ele foi visitar o ditador da Guiné, aquele que financiou o desfile da escola de samba da Beija-Flor. Ele é a 8ª fortuna do mundo. É um dos ditadores mais sanguinários, está há mais de 30 anos no poder. Corrupto, bandido, ladrão, criminoso contra a humanidade. Estava assim com Lula. Que utopia é essa, Lula? Você pensa que o pessoal é idiota? Se hoje o partido é visto hoje pela maior parte da população brasileira como um partido vinculado à corrupção, deve-se fundamentalmente ao Brahma da Silva. E quem é o Brahma da Silva? É você, é você. Então, quando eu disse, sempre disse, e agora as coisas se concretizam, se era o réu oculto do mensalão e é o chefe do Petrolão, a troca de mensagens, entre outras coisas, a gente não adianta querer enganar. Então, quando você fala nisso, muitas das pessoas entraram no sonho, vamos usar a sua expressão, imaginando, e corretamente, com muita honestidade, com mãos limpas, de construir um partido novo, partido que as bases controlariam o funcionamento do partido, em que havia uma divisão igualitária até de recursos para a campanha, etc., etc., como foi a campanha de 1982, a primeira campanha do PT, que ele disputa aí, na época era governo do Estado, você foi candidato ao governo e derrotado o governo do Estado de São Paulo em 1982 e tal. Isso tudo acabou. Então, a questão que se coloca, quando você dá esse grito de desesperado, ele disse no jornal, saiu no jornal Globo de sábado, na reunião com religiosos, que estava presente Gilberto de Carvalho, ele usou a seguinte expressão: Dilma está no volume morto, eu estou no volume morto e o PT está no volume abaixo do volume morto. Ou seja, essa representação dele, dito numa reunião fechada, é o melhor exemplo do que essa que dá um ar assim de construção de uma utopia, de um mundo novo, de uma sociedade nova. Essas utopias quase sempre acabaram em regimes totalitários. Portanto, é o adeus PT, é uma liderança decadente, não é uma liderança importante, claro que é uma liderança decadente. Agora, a corrupção é um carimbo em você, viu, Brahma da Silva? Você é o número 1. Então, só para concluir, dizer que não houve em relação ao ex-presidente Fernando Collor na esfera da Câmara e do Senado, em setembro e dezembro de 1992, qualquer processo regular, foi um julgamento político. E a única prova material era um cheque de um fantasma, José Carlos Bonfim, para comprar uma Fiat Elba, uma perua que valia, na época, $10 mil. E que o presidente, até o final de então, disse que não teve qualquer responsabilidade naquilo. Houve um registro desse veículo no seu nome, mas sem o seu conhecimento. E alguém que teve 35 milhões de votos, não estou entrando no mérito de outras coisas, acabou sendo apeado do poder.